Vocês já devem ter percebido que tá tendo bastante coisa de X-Men aí na net. Isso é por causa da série X-Men 97, que tá gerando um hype. E como eu sou um bom oportunista, eu decidi fazer um vídeo sobre esse grupo de heróis que luta contra supervilões e o preconceito. Então eu vou falar sobre todos os filmes dos... Só avisando que eu não li nenhuma HQ dos X-Men, porque não sei se vocês repararam, mas eu tive que ver 7 filmes. Então tempo não era algo que eu tive muito. Eu analisei os filmes por si só, sem aquele papo de tal coisa é melhor ou não porque está parecido ou não com a HQ. Isso não vai ter aqui. Nos anos 2000 é lançado X-Men, filme que fala sobre os mutantes, que é o próximo passo da evolução humana, que é basicamente um monte de gente nascendo com superpoder, o que faz com que vários humanos fiquem com medo, já que não estão preparados para lidar com pessoas com poderes na sociedade. Então o senador tenta aprovar uma lei que forçaria todos os mutantes a revelarem suas identidades e suas habilidades, o que deixa um pessoalzinho meio bravo, já que muitos mutantes escondem seus poderes por causa do preconceito que tem contra eles. Algo que o filme já faz muito bem logo de começo é fazer a história passar em vários lugares diferentes, como a Polônia, Mississippi, no Congresso, no Canadá e partes de Nova York, o que deixa a história bem dinâmica e algo que vai ser aprimorado nos próximos filmes. E tem o tema do preconceito, que é um tema que sempre vai ser atual em qualquer época. Vendo o filme hoje é engraçado perceber como a direção foi feita pensando na reação dos fãs. Quando a vampira foge de casa, quando ela quase matou o namorado dela sem querer com seus poderes, ela acaba encontrando o Logan. E a direção faz todo um drama pra mostrar o Wolverine, deixando o rosto dele no escuro o tempo todo. Até as garras dele, eles fazem um show pra mostrar. E isso em outras cenas também, quando o Ciclope e a Tempestade aparecem para salvar os dois, o Jato, os uniformes e a equipe completa lutando juntos só vai aparecer lá no final do filme. Parece que o tempo todo eles estão fazendo sua expectativa crescer antes de mostrar os elementos clássicos dos quadrinhos. Esse filme ele cai no famoso problema de fazer uma história de equipe. Você apresenta 300 personagens e só 3 são legais, que aqui seria o Xavier, o Magneto e o Wolverine. E a história gira em torno deles 3 mesmo. Até a vampira, que é a chave pro enredo, ela só vai pra frente ou quando ela tá com o Logan ou quando ela tá com o Magneto. E falando na vampira, eles conseguiram escolher a dedo a pior atriz possível pra fazer ela. O filme todo ela tá com a mesma cara. Ela pode estar feliz, triste, ansiosa, quase morrendo. Ela tá sempre do mesmo jeito, sem expressão nenhuma. Parece eu fazendo esses vídeos. O que se destaca mesmo é o trio que eu falei antes. Tem uns atores bons que fazem outros personagens também, mas eles não têm aquele tempo de tela pra brilharem. E o personagem que o filme melhor explora é o Magneto. A primeira cena é do passado dele, pra gente minimamente entender o seu lado. E os poderes dele é muito bem explorado também. Tem desde ele destruindo um trem e imobilizando o Wolverine como se não fossem nada, até coisas bem simples, como esse pêndulo de Newton que fica flutuando porque é ele que tá controlando. E quando ele sai da sala, as esferas caem no chão. O personagem que foi rebaixado pra bosta foi o Ciclope. Você só sabe que ele é o líder dos X-Men porque falam no filme. Não tem nenhuma cena que demonstre isso. Ele praticamente é o lerdão do grupo. O Wolverine mal chega na mansão e a Jean Grey, que é a namorada do Ciclope, já dá em cima do Logan. E como se isso não fosse o bastante, o Wolverine também rouba a moto dele. Ele tá lá só pra ser zoado mesmo. Então o Magneto sequestra a vampira pra obrigá-la a usar seus poderes pra usar uma máquina que transforma humanos em mutantes. E ele não vai usar essa máquina em qualquer lugar não. Ele vai usar ela na Estátua da Liberdade, pra que vários líderes mundiais virem mutantes. Inclusive todas as cenas que essa máquina tá sendo usada, os atores ficam fazendo careta, o que eu achei engraçado. E agora que a gente vê a equipe X-Men completa, pronta pra fazer uma missão de resgate, coisa que eles foram treinados pra sua vida toda, até um homem-sapo aparecer e dar um pau neles. O mutante com poderes de sapo arrebenta os X-Men. As lutas do filme elas são meio tosquinhas, tudo é muito duro e lento, parece que os personagens estão presos no chão. Tem uma cena que o Wolverine é jogado pra fora da Estátua da Liberdade, e ele consegue voltar com uma física bizarra que até agora eu não entendi. Fora os efeitos que não envelheceram muito bem. Eles até tentam fazer uma mistura de efeito prático com efeito digital,
hospital, o que normalmente é uma boa ideia, mas é muito discrepante entre um e o outro, então não encaixa muito bem. E até os efeitos práticos têm uns problemas, como os saltos que os personagens dão, claramente estão sendo puxados por cabos, não é algo natural. E há erros mesmo, como o rasgo na mão do Wolverine quando as garras estão saindo, e em outras cenas dá pra ver os parafusos também. E no fim, os X-Men juntam seus poderes como uma equipe e conseguem salvar o dia. Que inclusive para um filme de X-Men faltou mais combar os poderes. Mas tá bom. É um filme com uma história muito redonda e que muita gente deve gostar por causa da nostalgia. Mas tirando esse fator, eu acho ele meio sem sal. E devo dizer que ele é até esquecível. Mas pra tirar o gosto amargo da boca, vamos falar que em 2003 foi lançado o X2. Esse é o nome do filme, X2. Você sabe que esse filme vai ser foda por causa da cena de introdução dele. É o Noturno invadindo a Casa Branca enquanto toca a pedrada da Wright, esse nome que tá aí na frente. Eu não sei falar latim, eu só sei falar português e boss. E já vemos que os efeitos estão muito melhores. A maquiagem está foda, não só do Noturno, mas a da Mística ficou melhor também. E o maior salto do filme anterior pra esse são as cenas de ação. Elas são rápidas, dinâmicas e você não fica confuso. Você entende elas muito bem, mesmo com um monte de corte rápido. E depois desse ataque, o Coronel Stryker pede autorização pro presidente pra ele invadir a mansão do Xavier, porque lá tem ligação com os mutantes. E o presidente aceita facinho, ele quase foi de vala por causa de um. Vocês já estão vendo que a premissa desse filme ela é muito melhor que a do outro. Ela te prende mais rápido e também a história é mais dinâmica. A gente vê a Tempestade e a Jean Grey indo atrás do Noturno, o Professor Xavier e o Ciclope sendo sequestrados pelo Stryker, a Mística investigando e soltando o Magneto, que ela descobre onde ele tá preso, então ela injeta ferro líquido em um dos seguranças, e quando o cara vai trabalhar, o Magneto tira o ferro do sangue dele e destrói a prisão de plástico inteira. Outro momento foda do filme. E por consequência da história ter mais segmentos, os personagens são bem mais aproveitados. Vários deles têm um momento que brilha no filme, que é algo que faltou no primeiro. E aquele negócio da história toda que gira em torno só de 3 personagens, ainda tem aqui. Mas tá bem mais diluído, tá na medida certa. Só o Ciclope que não tem nada. Depois que ele é sequestrado, ele só aparece lá no final. Os caras nem escondem que odeiam esse personagem. Então o Stryker invade a mansão do Xavier e o Wolverine tá metendo louco mesmo. É garra no peito, é agarrada nas costas, o cara tá matando mesmo. Mas mesmo assim o Stryker consegue levar umas crianças, que deve ser os mutantes com os poder bosta. Vai ser o garoto que fica invisível só no escudo, o cara que atrai balas e a menina que fala com abacates. Nisso Logan consegue fugir com a vampira, o gelinho e o foguinho. E eles vão pra casa do gelinho, que tem seus pais que não gostam muito de mutantes. A mãe dele até fala se ele já tentou parar de ser mutante. Aqui a crítica fica bem óbvia pra quem é lerdinho e não entendeu as coisas ainda. E é lógico que chama a polícia e dá uma merda. Essa parte da casa toda ela é muito boa, é que é onde o preconceito fica realmente aparente. Mas um problema é que depois disso o tio adolescente não faz mais nada durante o filme todo. Eles ficam sobrando praticamente. Então os heróis e os vilões se unem pra impedir o Stryker de controlar o Xavier e matar todos os mutantes mentalmente. O Stryker ele é provavelmente o melhor vilão da saga tirando o Magneto. É ele que arquiteta tudo durante o filme. Foi ele que controlou o Noturno pra fazer aquilo na Casa Branca. E ele tem relação com o passado do Wolverine, já que ele que botou o Adamantium e causou a amnésia do Logan, e com o passado do Xavier também, porque o filho do Stryker foi um dos alunos do Charles. Então temos outro momento foda do filme, que é a Mística invadindo e tomando a base do Stryker. A gente vê na prática ela se infiltrando, arrebentando com todo mundo e tomando os controles da base do Stryker em 5 minutos. E mais pra frente o Magneto consegue chegar pra impedir o Charles de matar todos os mutantes. E você acha que o dia vai ser salvo, até o Magneto inverter o jogo e fazer o Charles matar todos os humanos agora. E os X-Men tem que ir lá e impedir isso. O filme ele acaba com um final pessimista, da Jean Grey se sacrificando na barragem e salvando o grupo, e é um final bem dramático. Com certeza esse filme é muito melhor que o primeiro. Ele melhora em tudo. E devo dizer que deve ser um dos melhores filmes de herói até. Eu gostei tanto desse filme que no mesmo dia eu fui ver sua sequência. Coitado de mim. 2006, temos X-Men, o confronto final. Não foi o final. Eu vou tentar ser educado falando sobre esse filme. Primeiro que quando a gente termina ele, não parece que a gente viu uma história com desenvolvimento. Parece que a gente viu vários momentos de uma história muito maior. É o famoso, eles tentam falar muita coisa e não falam nada. Tem a Jean Grey voltando com uma Fênix Negra, tem a cura dos mutantes surgindo e os mutantes lidando com isso, tem o Magneto juntando a tropa dele pra destruir a cura mutante, e tem o luto dos X-Men com a morte do Xavier. E como vocês devem ter reparado, é impossível fazer um filme
filme de 2 horas e ele ficar bom com tanta premissa. O diretor desse filme é diferente dos outros dois, então o filme ele tem uma vibe meio diferente. E alguns problemas com certas atitudes de certos personagens. Quando a Mística perde seus poderes, a reação do Magneto é um foda-se desse tamanho. Mas o Magneto dos outros dois filmes, no mínimo, juraria vingança por terem transformado a Mística em humana. E tem várias outras coisinhas também. O Noturno não está de volta, os caras mataram o Ciclope com 5 minutos de filme, não tem como, é o personagem mais fudido da saga. A Jean Grey só volta e foda-se, não tem uma explicação direito pra isso. Eles metem que ela tem 2 personalidades, e o Charles tentou bloquear uma, sei lá o que. Não convence, parece que inventaram isso na hora. E tem muito mutante nesse filme, a maioria não tem carisma. A Kitty tem bem pouca coisa, e tem um triângulo amoroso entre ela, o Gelinho e a Vampira, que não serve pra bosta nenhuma. O Colosso só tá lá. A Tempestade fica dando uns poderes de Blade, que é muito estranho. Tem o Anjo, que tem uma cena de flashback inteira dele, e depois ele não faz nada durante o filme todo. Mal aparece, praticamente. A tropa do Magneto tá cheia de secundários sem graça. O Juggernaut é desperdiçado. Eles têm um maluco que se clona igual o Naruto, e eles o usam só pra ele ser preso. Parece que pegaram um monte de gente das HQ, mas não quiseram ter o trabalho de fazer algo decente com eles. As consequências do filme não tem peso. A Jean Grey transforma o Xavier em e aí a gente tem uma cena de funeral dele mega triste, e eu juro pra vocês que a cena seguinte é a do Gelinho patinando com a Kitty enquanto a Vampira fica com ciúmes. No final do filme, Wolverine mata a Fênix Negra em uma cena sem sentido algum. O filme deixa bem claro que ela transforma qualquer um em pum instantaneamente, mas quando é o protagonista na frente dela, ela só fica fazendo uns machucadinhos nele. Pra não dizer que esse filme é uma merda completa, ele tem uma das melhores músicas de filme de herói. Inclusive, melhora muito as cenas, porque sem ela a coisa seria bem mais feia. Eu também gostei do Feda, eu acho que é o melhor personagem do filme. E eu gostei da sua maquiagem também, mesmo sabendo que muita gente acha ela horrível. Bom, tá bem evidente pra todo mundo que se o filme fosse sobre a cura mutante e a tropa do Magneto, poderia ter sido um filme bom. Ou se ele fosse sobre a Fênix Negra e a morte do Xavier, também poderia ter sido outro filme bom. Mas não tem como. Com tudo isso junto, só teria o resultado que é essa bosta. Em 2011 é lançado X-Men Primeira Classe, e a gente vê o Magneto e o Xavier nos anos 60, quando eram jovens e se conhecendo e formando os X-Men, enquanto tentam impedir um grupo de mutantes de causar guerra nuclear, já que está tendo a Guerra Fria. Esse filme ele é dirigido pelo mesmo cara que fez o Kingsman, então ele tem um ar de espionagem. E a história de novo se passa em um monte de lugares diferentes, como Las Vegas, Argentina, Cuba e Polônia, o que dá aquele dinamismo na história que eu falei antes. Fora o visual dos anos 60, que é muito bom também. Deixa o filme bem mais variado. O único problema é que na história a gente não tem uma noção de passagem de tempo muito clara. O filme pode ter acontecido em 3 anos ou em 3 dias, você não consegue saber. A história ela brinca bem com os elementos clássicos dos X-Men, como o cérebro, o jato e a relação entre os personagens. O problema é que isso gera um monte de coisa que não faz sentido com os filmes anteriores. Eles dão até uma desculpa da Mística não ser velha igual o Xavier ou o Magneto, que era o que tinha. Mas mesmo assim eles se encontram no segundo filme. Se eles se conhecessem desde sempre, não rolaria um diálogo entre eles, é mais fácil aceitar que a partir daqui, lógica não vai ser o forte da franquia. E eles brincam também com os fatos que aconteceram na Guerra Fria, como os mísseis na Turquia e em Cuba. E é lógico que eles simplificam muitas coisas. Tem gente que detesta isso, mas é um filme de herói. Pra mim é de boa. Mas onde o filme brilha mesmo é na origem do Magneto. Dele indo atrás dos soldados alemães ao redor do mundo. Essa parte ela é muito boa. Inclusive, curiosidade do mundo dos filmes. Era pro filme ser só sobre a origem do Magneto. Mas como antes saiu o filme de origem do Wolverine e foi uma bosta, eles descartaram a ideia, que foi reutilizada no Primeira Classe. E na verdade era pra ser uma série de filmes de origens de personagens dos X-Men. É por isso que o filme do Logan se chama X-Men Origins Wolverine, e não só Wolverine Origins. Provavelmente o próximo filme seria X-Men Origins Magneto. Acabou a curiosidade do mundo dos filmes. Esse filme também, a história só gira em torno de 3 personagens, mas aqui dá pra ver que foi muito mais bem pensado. O grupo dos X-Men, ele é bom, mas ele não é bom o suficiente pra ter mais tempo de tela do que ele já tem no filme. Isso é ótimo, porque eles dão mais espaço pro que realmente é bom no filme, que
que é o Xavier e o Magneto. O twist é que a Mística e o Fera deram uma decaída foda. Eles estão com bem menos personalidade. A Mística mal usa seus poderes. Tem a personagem da Moira, que ela é uma espiã que ajuda os X-Men. Ela só é útil no começo e um pouquinho no fim. Ela meio que fica sobrando o filme todo. E vocês estão vendo que sobrar personagem é algo bem comum nessa franquia. Algo ruim é que o personagem mais carismático e com o poder mais legal do grupo, o Darwin, que consegue se adaptar em qualquer ambiente que ele está, morre muito rápido. Parece que ele não conseguiu se adaptar direito. Se for falar algo bom disso, é que pelo menos a gente entende dos personagens quererem se unir depois da morte dele. Já que se fosse qualquer outro no lugar dele, a gente não ia ficar muito convencido. Mas a melhor coisa do grupo é a sequência deles treinando pra se tornar o X-Men na mansão do Xavier. Essa parte é cinema. O grupo de vilões, ele já é mais capenga, tirando o vilão principal. A gente tem o Noturno Vermelho, que tem cenas de ações muito boas, mas não fala. Tem a Emma Frost, que fala, mas não tem cenas de ação boas. E tem o Homem Tornado, que não fala e não tem cena boa. Eu gosto como eles mostram a diferença do passado e das ideologias do Xavier e do Magneto. O Xavier ele é mais tranquilo e pacífico, só que na sua infância ele morava numa mansão enorme. O Magneto ele já é poucas ideias, mas quando ele era jovem ele estava num campo de concentração. Então fica bem entendível a diferença entre os dois personagens. Algo que eu percebi vendo esse filme, e fico feliz que não foi só eu que percebeu, é que tem uma tensão entre o Xavier e o Magneto o tempo todo. Tem um momento que o jato tá girando e o Magneto segura o Xavier contra o chão, que isso pra mim é amor. E não vamos bancar os inocentes aqui. Jogar xadrez a sós, no escuro, com iluminação de lareira, bebendo uma biritinha, é metáfora pra sexo. Ninguém joga xadrez assim pelo xadrez. Ninguém. O último ato do filme é em Cuba, com os navios da União Soviética e dos Estados Unidos quase se explodindo. Enquanto os vilões tentam fazer isso acontecer, os X-Men tentam impedir. Durante essa parte toda tem vários momentos fodas, como o Magneto segurando o submarino dos vilões e tacando na praia, ele virando a casaca e lançando os mísseis de volta pros navios, e até se vingando do vilão enquanto o Xavier tá paralisando ele e gritando pra ele não fazer isso. E todos os heróis têm uma função na cena de ação toda, mesmo que pequena. Os X-Men estão usando os uniformes amarelos, que eu acho muito bonitos. O Magneto com o uniforme amarelo e o capacete de prata, devo dizer que é um dos melhores visuais dele nos filmes. E temos um momento final que o Xavier fica paraplégico. Quando o Magneto tá tentando lançar os mísseis de volta, a Moira tenta impedi-lo descendo pipoco nele. Mas como ele controla ferro, ele fica desviando as balas. E uma pega na coluna do Xavier. É uma cena rápida que te pega totalmente de surpresa e mesmo assim você não fica confuso. É um outro ótimo filme de herói, ele tem uns defeitozinhos, mas não tem como. Ele é muito bom. 2014, X-Men, Dias de um Passado Esquisito. Como se eles já não tivessem satisfeito com a bagunça de lógica que eles estavam fazendo, eles vão lá e metem viagem no tempo no meio. Eu vou tentar resumir pra vocês. No futuro, os X-Men e os humanos estão em guerra e tá todo mundo se fodendo. Os humanos criaram sentinelas, máquinas de combate que se adaptam de acordo com os poderes de cada mutante. Então o Xavier tem a incrível ideia de mandar a consciência do Logan para o passado, para que ele junte a turminha da pesada, só que mais nova, e impeça que os sentinelas sejam criados. O filme agora ele intercala entre o futuro dos dias fudidos e o passado, que é os anos 70. E as duas ambientações são bem fodas. O futuro é aquele visual clássico de mundo acabando por causa da guerra. Bem puxado do Exterminador do Futuro, inclusive. Um visual bem mais escuro e cinza. E os anos 70 são os anos 70. É bem mais colorido, tem roupas que eram moda naquele tempo. E tem o visual dos lugares ao redor do mundo. China, Vietnã, Paris, Washington. Agora a história realmente foca em os mutantes serem os inimigos comuns de todas as nações. Inclusive é o plano do cientista, juntar todas as nações para lutar contra os mutantes e acabar com a tensão da Guerra Fria. Bem lá o Watchmen. E o cientista é o anão do Game of Thrones. Se você espera que um filme que fale sobre preconceito, aproveite isso. Mas não, parece que só pegaram um ator porque estava no hype na época. Então o Logan forma a equipe, que é ele, o Fera e o Xavier, só que eles precisam do Magneto que tá preso. Então eles pedem ajuda pro Mercúrio, que é a melhor surpresa do filme. Lembro que na época esse Mercúrio ele foi tão bom que quando apareceu a versão da Marvel, muita gente não gostou dele, porque já tinham visto uma versão dele melhor. Com o grupo formado, eles vão tentar impedir a Mística de matar o cientista, que é assim que ela é capturada e usam o poder dela para aprimorar o Eu Robô do Mal. Como é um filme de viagem no tempo, é lógico que eles não conseguem e metade do filme eles têm que improvisar. E a cena que dá a merda toda, ela é muito boa, porque as coisas vão dando errado em sequência. Primeiro o Magneto, que ele é um psicopata
psicopata. Ele fica tão encanado na hora que ele vira a casaca de novo e tenta matar a Mística, porque pra ele é mais fácil matar ela do que tentar salvá-la, para garantir que nunca surjam sentinelas tunados. E os personagens que podem impedi-lo estão tudo cagado. O Logan tá tendo piripaque porque ele se encontrou com o Striker. O Xavier não consegue usar o poder dele porque tá tomando um negocinho que o deixa andar. E o Feda é o Feda, né? Ele só é inútil mesmo. A Mística tá com bem mais personalidade nesse filme, tanto de porrada, mas por estar usando mais seus poderes. A sua importância pra história ajuda bastante também. Nesse filme tem muito X-Men, mas dessa vez parece que realmente se preocuparam em fazer algo bem feito. Não chega a ser a coisa mais incrível do mundo. São mais participações especiais estendidas, mas deu pra ver que foi pensado pra ser assim e funciona com a história. Ainda mais que eles combam mesmo seus poderes, pelo menos o pessoal do futuro, que acaba gerando umas cenas de ações muito boas. É uma equipe que realmente tá lutando em equipe. O visual dos Sentinelas do futuro eu acho muito genérico, parece um inimigo de um jogo de videogame meia boca. Mas os Sentinelas do passado eu acho muito bom, eles são mais coloridos, tem uma vibe muito mais quadrinhos. O CGI tá um pouco melhor que o outro filme, porque ela tem umas cenas que parece tudo bem fake. Aqui a direção ela dá uma ajudada, porque pelo visto as cenas de CGI que eles perceberam que não ia ficar tão bom, eles deixaram pra cenas mais escuras. A maquiagem tá um pouco melhor que o outro filme, mas não tem como, o segundo filme dá um pau neles. De novo, os personagens mais bem desenvolvidos é o Xavier e o Magneto, ainda mais agora que tem os velhos e os novos atores. E é engraçado com o passar dos filmes, o Magneto só vai ficando cada vez mais overpower. Nesse aqui ele levanta o estádio de futebol inteiro sem pingar um suor da testa. E tem a cena dos trilhos também, que ele desintegra eles e consegue usar o ferro pra controlar os sentinelas. É a coisa mais forçada do filme, e olha que é um filme de viagem no tempo. Mas ver a evolução do Magneto ficando cada vez mais poderoso ao passar dos filmes é muito bom. E a Mística impede o Magneto de matar todo mundo e os humanos começam a achar os mutantes irados. E o futuro dele é salvo. Mas algo que eu não consigo deixar de citar é que no ápice do filme, no momento que a gente vai descobrir se eles conseguiram mudar o futuro ou não, eles botam um ângulo de câmera com uma bunda pintada de azul pegando parte da tela, que não tem como você não rir disso, porque é muito do nada. Bom, a história é de viagem no tempo, então tem muita coisa confusa e outras que nem fazem sentido. Mas se você deixar isso de lado, é um filme muito divertido. Tem tanta coisa que não encaixa com os outros filmes que no final eles só dão um reboot na saga. Eu não achei isso ruim porque foi um jeito muito bonito que eles fizeram isso. Talvez o melhor filme da X-Men, com certeza é um dos melhores. E o diretor é o mesmo do primeiro e do segundo filme. E ele fez o próximo. Qual será que vai ser o filmão que a gente vai ver agora? 2016, X-Men Apocalipto. A história do filme é basicamente um mutante poderoso é soterrado no passado e esquecido durante o tempo. Ele ressurge de um jeito bem idiota e tenta dominar o mundo, mas temos os mocinhos que tentam impedi-lo e conseguem. O filme ele começa com uma introdução que parece que saiu do filme da Múmia. Tem uns usos legais de poderes, mas só também. Tem muito efeito tosco no meio. E o motivo do Apocalipse voltar é muito idiota. A personagem tira um tapete que estava escondendo uma passagem secreta, entre a luz do sol, ativa um negócio lá e o vilão ressurge. A Moira já tava sobrando no Primeira Classe. Nesse ainda, a Mística tá odiável nesse filme. A Jennifer Lawrence, ela tá realmente de saco cheio. Ela mal aparece de azul, porque parece que a atriz não queria ficar 6 horas se maquiando. Então ela tá só no foda-se aqui. Eles realmente precisavam criar outro motivo do Magneto querer destruir a humanidade. Só ele odiar a humanidade por si só não tava bom. E o motivo, ele é horrível. Ele agora tem uma família que é morta por um policial polonês com arco e flecha, que ele atira sem querer quando ele tá sendo atacado por um gavião carijó. Por que que isso é tão específico? A maquiagem realmente está ruim, o CGI às vezes é bom, outras horas é um videogame ruim. A cena de humanos sendo mortos pelo apocalipse é muito artificial, causa até uma estranheza pra quem tá assistindo. Esse filme tem um dos piores problemas que pode ter no filme de herói. Nenhum personagem tem carisma. Até os que tinham antes não tem mais aqui. Esse filme ele tem muito diálogo expositivo. Tem um momento que a Jean Grey tá tendo uma visão do fim do mundo, aí ela acorda e fala, tive uma visão do fim do mundo. Tem várias informações que eles repetem mais de uma vez, como esse caso da visão e a questão da Moira ter perdido a memória. Uma vez já deu pra entender, esse filme não é um mar de complexidade que precisa ficar repetindo as coisas. Os X-Men jovens, eles são bem sem graças, a Jean Grey não tem expressão nenhuma, parece comigo. O Ciclops é bem foda-se. A Jubileu, eles esqueceram que
estavam no filme, e eu também. O Mercúrio, ele é o melhorzinho entre eles, tem umas cenas boas e tem algumas piadinhas que são engraçadinhas. Os Cavaleiros dos Apocaliptos, eu achei legal eles sendo recrutados, só que é feito de um jeito tão simples. O filme todo ele é feito de um jeito bem simples, na verdade. Não tem muita coisa que é bem desenvolvida aqui. Os Cavaleiros só tem umas roupas fodas, mas acabou também. Não tem mais nada além disso. A Tempestade já tá bem legal no filme. Ela tá se esforçando bastante com o pouco que tem. Diferente de certas pessoas que tem muito e tá se esforçando pouco. E o vilão é uma bosta. O ator ele é bom, é o cara que fez o Cavaleiro da Lua e é também o vilão do Deus Ex Machina, mas a maquiagem e a roupa é horrível. As frases de efeitos são ruins e dá pra ver nitidamente que o ator tá com dificuldade de se mexer nessa bosta de fantasia. O Mercúrio ser filho do Magneto não muda em nada, deve ser o filme da saga com menos cenas de lutas. Quando eu falo cena de lutas, são dois personagens brigando pra valer, isso é só lá no fim do filme. E as cenas de ação decaíram muito, tá parecendo um episódio do Power Rangers. A cena do Mercúrio em câmera lenta e do Wolverine fugindo da base do Striker são muito boas. Eu recomendo vocês verem no YouTube do que pagar o Disney Plus pra ver essa bosta inteira. A parte do Xavier na cabeça do Apocalipto e ele ficando pitico e o Apocalipse grandão dá uma vergonhinha. Eles tentam fazer uma cena de tensão do Xavier precisando da ajuda da Jean Grey e ela demorando pra ajudá-lo. Só que é tão mal executado que parece que a Jean só tá vendo o Xavier se fuder só porque ela gosta. Ela tirando o incrível poder do cu dela e no final salvando todo mundo é um mega de um foda-se também. Esse filme ele tem até uns problemas bizarros. Tem um momento que os X-Men jovens estão presos num helicóptero que tem um coisa lá que não deixa eles usarem seus poderes. Aí passam umas cenas e eles estão soltos. Pra quem tá assistindo é estranho, não faz sentido. O filme ele não tem consequência nenhuma. O mundo quase acabou e o Magneto e a Tempestade que foram cúmplices estão soltos. Ninguém tentou prender eles nem nada. Tudo volta como era antes. Se não fosse a formação da X-Men no final e a careca do Xavier, daria pra dizer que esse filme é facilmente ignorável pra entender o resto da história. É o filme mais arrastado da saga, até agora. O lado bom desse filme ser uma bosta inacreditável é que é muito difícil ter um filme pior do que esse, não é? 2019, Fênix Negra. Eu vou tentar falar meio rápido sobre esse filme, porque sempre quando eu tô falando dele, dá vontade de cagar. Você sabe que esse filme ele é uma merda só pelo pôster dele. A mística não tá azul nem no pôster, maluco. O Magneto ele tá sem caracterização nenhuma. Parece que pegaram uma foto do Instagram do ator. E o Xavier tá com aquele filtro de te deixar careca. O roteiro eu acho que não teve. Eles foram improvisando com o que tinha. Os X-Men vão salvar uns astronautas e um coisa do espaço é absorvido pela Jean Grey. Ela fica malvada e mata a mística. Tenta fugir, mas aparecem uns alienígenas estranhos que tentam enganá-la. Mas no fim não conseguem, e a Jean Grey mata os alienígenas. E acaba o filme. A mística da Jennifer Lawrence morreu. Nesse filme, ela fez questão de mostrar que tava achando uma merda inacreditável. Os caras pintaram ela com lápis Faber-Castell, olha isso. Incrível que pareça, o CGI desse filme ele é bom. Ele é muito bem integrado com a iluminação do cenário. Não tem mais a parada do preconceito na trama. Então eles só viraram os Vingadores? Por que tem essa trama dos alienígenas do passado? Só a Fênix Negra não tava bom? Os caras viraram ex-inimigos da moda, amigo. Olha esse uniforme, tá horrível. O que aconteceu com a roupa no final do outro filme era tão maneiro. Mudaram o diretor, e é o mesmo cara que dirigiu e escreveu. A direção dele tem umas coisas boas, isso não dá pra negar. Eu achei o uso de luz bom nesse filme. Eu só não acho que combina com um filme de X-Men. Mas algo que ele faz bem é dar a sensação de que vai dar uma merda desde o começo do filme até a Jean Grey matar a mística. Mas o roteiro, ele só é triste mesmo. O filme não parece que tem uma progressão. O filme todo parece que é o começo de uma história muito maior. E é muito arrastado. Mas é muito arrastado mesmo. Você fica cansado quando esse filme acaba. Eu mesmo até parei de anotar as coisas depois que esse filme acabou. Eu não aguentava mais. Coisas boas do filme. A música dele é foda. É feita pelo Hans Zimmer, então não tem erro. Engraçado que os dois filmes da Fênix Negra são uma bosta com música foda. Eu achei a cena do espaço legal. É algo bem quadrinhos. E a cena do Tien também. De novo, tem no YouTube. Pelo menos, no fim, o Magneto chama o Xavier pra ir morar com ele. Então os fanfiqueiros têm bastante material pra trabalhar aqui. E no fim, o filme acaba com um gancho que ainda bem que não aconteceu.
Então é isso. Eu vi 7 filmes de herói em uma semana e tô precisando de ajuda profissional. Digam o ranking de vocês sobre essa saga maravilhosa do cinema. Tô curioso pra ver opiniões. E caso vocês terem visto esse último filme, eu sinto muito. Deixe indicações boas de HQs dos X-Men. Não só pra mim, mas quem for ler os comentários também. Vamos construir uma comunidade que realmente se importa em incentivar os outros a ler, ver e jogar mais coisas. E se vocês me derem licença, eu preciso encerrar o vídeo, porque eu tô precisando fazer cocô.